Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço a todos aí. Vamos começar mais um vídeo do nosso grupo de vídeos sobre inversores de frequência. Estamos falando, né, em algumas ocasiões aí sobre o inversor da Danfoss. Nós já falamos da VEG, vamos falar um pouco da Danfoss agora. E só para lembrar para vocês, dos nossos cursos online, nós temos 3 cursos interessantíssimos para vocês fazerem, que é o curso de inversores de frequência. É um curso que tem mais de 40 vídeos, está extremamente bem desenvolvido, sortido, com muita informação a respeito, principalmente dos inversores da VEG e da Danfoss, porque são inversores que têm uma base instalada muito larga no nosso mercado, no mercado brasileiro de uma forma geral. São inversores extremamente bem desenvolvidos, né? Eles têm uma lógica muito bem desenvolvida interna para parametrização. E nós temos também, além do curso de inversores de frequência online, nós temos o curso de CLP e o curso de instrumentação e controle. São todos eles muito bem preparados, nós levamos muito tempo para desenvolver esses cursos. A Lada é uma empresa que está há 20 anos no mercado, o nosso certificado ele é aceito em a maioria das empresas, das grandes empresas, a Petrobras aceita direto, entre outras empresas que estão contratando os nossos serviços justamente para que os funcionários possam treinar dentro da intranet, dentro do próprio ambiente de trabalho. Então isso aí é bastante legal. E se vocês estão gostando dos vídeos de inversores da Danfoss, da VEG, esse grupo de vídeos que eu tenho aí no canal do YouTube, podem ter certeza que vai valer a pena o investimento. Tá? Bom, gente, eu não vou me estender mais não, porque vocês devem estar super ansiosos aí para ver o nosso vídeo. Então, vamos ao vídeo. Olá, gente, vamos lá. Então, vamos falar da utilização do potenciômetro no controle da velocidade do motor. Como é que a gente faz isso? Para vocês terem uma ideia, o inversor de frequência é um dispositivo microprocessado que vai pegar essa entrada analógica. Seria, no caso, a entrada analógica número 1, nós temos aqui a borneira, né, a régua de Bornes do inversor de frequência. E a entrada 53, o Bornes 53, corresponde à entrada analógica número 1. E o Bornes 60 corresponde à entrada analógica número 2. No caso da entrada 60, a gente não vai usar, só vamos o nosso foco aqui é a entrada analógica número 1, que é a 53, que a gente precisa configurar ela também, né, num parâmetro específico, dizer que ela é que está entrando e não a outra, né? A gente precisa utilizar essa parametrização. E aí, o que acontece? O potenciômetro, né, é um dispositivo que tem a resistência variável ao longo do comprimento dele. Então, significa que esse aqui é o ponto de referência, que se estiver muito próximo do ponto de referência, essa resistência é baixa. Se estiver distante do ponto de referência, a resistência vai aumentando até chegar na resistência máxima. Se eu for fazer a medição do potenciômetro de um extremo ao outro, eu vou encontrar o valor dele. No caso aqui, nós vamos utilizar um potenciômetro de 5 kΩ. Então, se eu for fazer a medição desse potenciômetro de um extremo ao outro, eu vou encontrar os 5 kΩ. Mas se eu for pegar o ohmímetro e medir a resistência ohmica de uma extremidade para o cursor, o cursor seria, no caso, o terminal do meio aqui, né? Eu vou variar essa resistência de 0 a 5 ohms e de forma linear, ele é um potenciômetro linear. Nós temos também os potenciômetros logarítmicos que são usados para áudio e tal, mas isso aí não vem ao caso agora. Então o que acontece? Eu referenciei aqui no GND que existe um GND para analógica e um GND para as entradas digitais. O GND para a entrada digital é o 20. E aí eu posiciono esse terminal aqui no GND. Esse outro extremo, né, na fonte interna, que ele tem uma fonte interna de 10 volts, que vai fornecer a tensão elétrica para a alimentação do potenciômetro. Detalhe, quando você vai ter que fazer a configuração também dizendo que quer uma entrada de 0 a 10 volts, certo? Então, você pode configurar essa entrada analógica em tensão ou em corrente. E você pode definir o padrão 0 a 20 ou o padrão 4 a 20 para corrente. No nosso caso, nós vamos definir o padrão 0 a 10 para a tensão e vamos colocar o potenciômetro da fonte de tensão de 10 volts em relação ao GND analógico, né, que é o terminal 55. Ao variar, o que vai acontecer? Essa tensão vai variar de 0 a 10 volts. Ela variando de 0 a 10 volts, o motor ele vai variar entre a velocidade mínima e a velocidade máxima, que está configurada. Então, a gente configura essas velocidades, né? A frequência mínima e a frequência máxima de excitação. Aí vocês vão ver, quando eu mostrar na prática, essa variação da velocidade do motor
em relação à variação da tensão que está entrando nos terminais, no terminal da entrada analógica número da borneira aqui 53. Aqui é só um desenho esquemático para você ver como é que funciona o potenciômetro. Uma fonte de 10 volts, aqui está o potenciômetro, né? Então, aqui eu botei só uma resistência para limitar, mas eu poderia ter colocado ele diretamente aqui, já que ele tem 5K, não vai ter problema nenhum. Eu não vou queimar o potenciômetro. E aí, quando você está posicionado com o cursor nesse ponto, você vai pegar praticamente a tensão da fonte. E quando você estiver posicionado nesse ponto aqui, você está quase no terminal GND da fonte, no terminal de referência da fonte. Então é só para ilustrar melhor. E, gente, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a bancada e para testar essa experiência, para vocês verem como é que instala, como é que é o ponto da borneira, de que forma sai o fio e tal, essas coisas que todo mundo gosta de ver, porque a gente se aprende mesmo fazendo, né? Então, até a prática agora, daqui a pouco a gente volta, tá? Então, agora nós vamos fazer aqui a experiência. Vamos ligar o inversor de frequência e controlar ele através do potenciômetro, né? Aí vamos lá. Vou ligar ele aqui. O motor começou a girar. Tá lá. Estamos por volta de uns 50 Hz aí de frequência. Eu vou mudar agora. Vou começar a reduzir um pouco mais, tá? Tá vendo? Vou reduzir um pouquinho mais a frequência. Vou medir aqui o potenciômetro. Medir aqui a tensão nos terminais, entre o terminal 53 e 55. Então estou tendo ali 1,06 volts, está bem próximo do limite inferior, tá? O limite inferior, eu vou girar um pouco mais ele aqui, eu vou chegar no limite inferior, ele está variando a frequência aqui de entre 31 Hz, vamos botar 31 ou 32 Hz, até chegar aos 60, devido à parametrização que foi feita, né? Então eu estou aqui, ele está no zero a potenciômetro, 0,01 ali que deu de variação, né? Agora eu vou colocar ele no máximo, eu vou girar aqui até chegar, o máximo está configurado por um pouco mais de 60 Hz. Então vou medir aqui a tensão agora, você vai ver aqui, passou um pouquinho a coisa dos 10 volts, né, porque não é tão preciso assim, 10,42 volts, se eu colocar 60, vou botar 60 Hz aqui, a luz está em 60, próximo de 60. Aí eu vou fazer a medição da tensão agora. Aí a medição da tensão deu 5,72 volts. Então ele está tendo um grande range de variação aqui no finalzinho, né? 10,42. Vou reduzir bastante esse valor. Cheguei a 40 Hz, 1,83 volts. Então a nossa variação não está sendo uma variação linear, talvez por conta da configuração de outros parâmetros internos dentro do inversor de frequência, né? Mas eu estou conseguindo mudar a rotação do motor utilizando a entrada analógica número 1 com o potenciômetro. Finalzinho do range. Talvez até esse potenciômetro esteja precisando ser substituído também. É comum acontecer isso, tá? O potenciômetro fica alterado nas extremidades. Mas eu vou até substituir depois o potenciômetro para eu verificar. Porque na verdade, se vocês observarem aqui, eu estou girando ele todo para a esquerda, ele deveria estar apresentar. Deveria parar o motor, ele não está parando o motor, embora tenha aqui o 0,01 volts, né? Isso é questão de parametrização interna. Mas aqui, quando eu jogo no máximo, uma pequena variação, ele já está indo praticamente para metade do range, que é 5,7 volts por aí.
Então provavelmente o potenciômetro esteja um pouquinho alterado dentro da linearidade deles. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Mas o objetivo da experiência é justamente esse, verificar que você pode alterar a frequência de rotação do motor em função da variação da tensão do terminal 53, que é a primeira entrada analógica, usando o potenciômetro. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos e um bom final de semana. Ok? Um grande abraço.